Paz do Senhor a todos. Hoje, as irmãs do ciclo de oração não estão aqui, que elas estão ali na Ilhotinha, no congresso do ciclo de oração das irmãs ali. Mas que bom que todos que estiveram aqui ontem vieram hoje. Hoje eu falei com o pastor Davi, o nosso pastor presidente lá de São Paulo. Ele viu as imagens ali do congresso, os vídeos, e todos lá em São Paulo se maravilharam com tudo que viram aqui. Mandou os parabéns para todos para toda a igreja, para todos aqueles que organizaram este evento e que estão muito felizes pelo que eles viram. E eu já aproveitei o ensejo para falar para eles sobre a necessidade urgente que nós temos de aumentar a nossa sala ali atrás para as crianças, a escolinha. A necessidade urgente deles estarem aqui para nós normalizarmos o terreno ali, começarmos a construir o muro, construir as salas, novos banheiros, um negócio bem organizado, explodir aquela salinha ali para abrir o espaço lá para trás. Eu quero dizer para a igreja que o sonho ali ainda está vivo. A gente está poupando um dinheiro aí para investir ali. Talvez vocês não estejam vendo muitas coisas que estão sendo feitas aqui no templo, e a gente está economizando algumas coisas para poupar esse dinheiro para quando for normalizado ali o terreno, for batido a estaca ali, daqui para lá, a gente já começar essa construção. Eu sei que vai ser muito benéfico para todos nós e para nossas crianças, para nós criarmos novas salas de aula. Amém? E ele disse que estão preparando a viagem para vir aí para nós normalizarmos isso e começarmos a realizarmos esse sonho, para a honra e glória de Deus. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. E nós exalamos este perfume através do conhecimento que adquirimos através da palavra de Deus. É a fragrância do conhecimento de Cristo. Eu creio que ontem foi momento de mostrar para a igreja o quanto o ministério está se dedicando para colocar esse conhecimento no coração das nossas crianças. Não sei se vocês viram, foram feitas perguntas para as crianças aqui, que às vezes alguns adultos não sabem responder. Perguntas profundas. Foi perguntado sobre o Antigo, o Novo Testamento, inclusive foi perguntado até nome de profetas menores. As crianças responderam, quantidade de livro, tudo. Então que nós venhamos continuar a plantar no coração dessas crianças, dessa nova geração que está vindo aí, para que eles possam exalar a fragrância do bom perfume de Cristo, que é o conhecimento de Jesus Cristo através das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração. E agradecer a Deus. Nós temos muito que agradecer a Deus. Muito de agradecer a Deus pelos milagres que Ele tem feito dentro da sua igreja. Milagre da perseverança, que tem nos mantido firme. É muito importante isso. Milagre da fé, que é acrescentado em nossos corações enquanto ouvimos a palavra de Deus. Essa fé que vai fazer a gente terminar a carreira que nos foi proposta. Deus nos deu uma carreira. Deus nos colocou num caminho, e Ele nos colocou nesse caminho pela graça.
Não fizemos nada para merecer, para estarmos nessa corrida. Mas Ele nos colocou nessa corrida. E quando nós começamos a correr, nós já saímos com um título de mais do que vencedores. Com a certeza que se nós guardarmos a fé, todos nós chegaremos juntos no final. Todos nós seremos vencedores. Não importa os tropeços, não importa as nossas quedas. Nós temos que entender como é que Deus lida com os nossos erros, para nós aprendermos a lidar com os erros dos outros. Deus não lida com os nossos erros muitas vezes como nós lidamos com os erros dos outros. Deus lida de uma maneira diferente. Ele lida com misericórdia, com mãos estendidas para dizer: vamos começar de novo. A queda não é o fim de uma carreira. A queda são possibilidades de nós aprendermos a nos levantar e continuarmos firmes, porque na linha de chegada Jesus está esperando por nós. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor disse que há de aperfeiçoar essa grande obra que o Senhor começou, e nós cremos. Se nós andarmos na presença do Senhor, nós seremos perfeitos, porque é a sua presença que nos aperfeiçoa, é a sua presença que acrescenta fé e esperança em nossos corações, é a sua presença que nos cura, é a sua presença que realiza os milagres, porque tudo vem do Senhor. Então queremos continuar caminhando, Senhor, ouvindo a tua palavra, cantando louvores ao Senhor, entendendo que o Senhor é o centro de todas as coisas em nossas vidas, e que jamais devemos nos desviar, Senhor, do principal alvo das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Que essa noite seja mais uma noite que o Senhor vai falar aos nossos corações. Lembrar o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto os irmãos que caminham conosco são importantes. Se nós estamos aqui esta noite, é porque um dia nós decidimos nos abraçarmos como uma família que iria se preocupar um com os outros, uma família que ia estender a mão quando alguém estivesse em necessidade. Sim, esta é a igreja que o Senhor sonhou para nós, e esta é a igreja que nós queremos viver, compartilhando o amor de Cristo, compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e acima de tudo, crendo em nossos corações, que nós temos uma promessa, que um dia o Senhor irá voltar, e todas as coisas se farão novas, todas as coisas serão resgatadas, a justiça plena irá reinar em nosso meio, porque nós iremos viver num lugar onde o nosso Deus será a nossa luz, onde o nosso Deus estará sempre presente, e não precisaremos mais pedir conselhos para ninguém, porque a plenitude do Espírito Santo vai estar conosco, e viveremos felizes para todos sempre. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Continue de pé. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele está nesse lugar e porque Ele nos libertou daquilo que nos aprisionava. Hoje Ele é nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei. Escondia de ti.
hoje estamos aqui para te adorar e bendizer o teu santo nome. Aleluia. Do meu pecado me resgataste, tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo porque tu me chamaste. Glorioso dia das trevas me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Aleluia, aplauda esse Deus. Nós te exaltamos porque tu és bom, Jesus. Nós te louvamos porque tu és bom. E hoje estamos aqui, graças à tua graça, graças à tua misericórdia. Nós te amamos, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo
nome. Glória seja dada a Ti, Pai. Aquele que tem sido tão bom conosco. Ao nosso Pai seja dada toda a honra e toda a glória. Ei, não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu. Não há outro como o nosso Deus.
o significado da cruz. Mas sem a cruz não estaríamos aqui. Sem Yeshua não estaríamos aqui. A nossa salvação vem dele. E é graças a ele que estamos aqui. Ei, igreja, erga um trono de adoração ao nosso Yeshua. Agradeça pela sua salvação. Agradeça por mais uma chance de viver. Agradeça pela vida eterna que ele está te proporcionando. Agradeça pela vida. Pela vida. Aplaudir mais uma vez a esse Deus que é santo. Ao único que é digno, ao único. Nós cremos que ao nome do Senhor cadeias se quebram, que é o nome daquele que é poderoso.
cadeias se quebram. Se diante de você tem algo que precisa se quebrar, clame ao nome dele. Clame ao nome dele, que ele está aqui. Você pode o adorar e exaltar o seu nome. Enquanto você o adora, as cadeias irão se quebrar diante de você. Adore o nome do Senhor e deixe Ele agir na sua vida. Aquilo que precisa ser reconstruído, Ele vai reconstruir. Enquanto você o adora, se seu casamento precisa ser reconstruído, Ele vai reconstruir. Se o seu emprego precisa ser reconstruído, Ele vai resolver. Se a sua vida financeira, seja o que seja, você esteja passando, você pode o adorar, que Ele vai resolver. Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar. Não perca a oportunidade de adorar o seu nome, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Aquele que é digno, aquele que tem poder sobre a tempestade, sobre as trevas, sobre os montes, sobre os mares, sobre o inferno. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. E nós vamos te exaltar, Jesus, com tudo que temos, com tudo que somos. Lutamos com armas de e nada irá resistir enquanto adoramos. Em
paz do Senhor a todos. Podemos sentar. Sabia que durante os louvores a sua mente entra em guerra para permanecer aqui dentro? Louvores são momentos em que a gente fala que nossos corações são preparados para receber a semente da palavra de Deus, mas existe uma guerra para roubar a sua mente desse lugar, sabia? Se o inimigo conseguir roubar a sua mente deste lugar, você pode estar até aqui de corpo presente, ouvir o que foi falado, mas a sua mente não vai guardar nada daquilo que foi falado. A Bíblia fala que ele vem e rouba a semente do seu coração. Uma vez alguém falou para mim que não ia frequentar nosso ministério aqui, que ele não gostava dos louvores que tocava aqui. E eu olhei para ele e falei que era muita petulância dele achar que nós estávamos cantando para ele. Era muita petulância achar que nós ensaiamos durante a semana, nós sustentamos esses instrumentos, os irmãos se esforçam para cantar para alguém que está aqui dentro. Mas, Aguinaldo, você não falou para nós viajarmos nos louvores? Sim, mas você não é espectador de banda, você é adorador. Você não é um cantor de música gospel, você é um adorador que se entrega para aquilo que está sendo louvado para o nosso Deus. Amém? Então preste atenção, porque Deus tem algo para falar conosco essa noite. Que não seja só mais uma pregação que você ouve aos domingos. Que não seja mais uma rotina, uma agenda que você vem aqui para ouvir uma palavra e seja só mais uma palavra que você ouviu. Que não venha interferir em nada no amanhã, naquilo que você vai viver, na resposta que você vai dar para a sociedade, para o seu cotidiano, na sua vida do dia a dia, mas que seja algo que você possa guardar, porque eu creio que o que você vai ouvir aqui esta noite vão ser respostas para perguntas, para questionamentos amanhã. E se você não souber a resposta certa para aquilo que você for questionado, você pode duvidar aquilo que Deus falou a seu respeito. Você pode duvidar do que Deus é na sua vida. Você pode duvidar da sua escolha. Você pode duvidar por que você está vindo aqui. E essa dúvida pode arrancar tudo aquilo que o Espírito Santo tem plantado em seu coração. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta.
escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Esta carta, Paulo faz a defesa do seu apostolado. A posição de apóstolo de Paulo é questionável por falsos apóstolos. Falsos apóstolos vindo da religião judaica, que acreditavam que para se tornar cristão, primeiro tinha que se tornar judeu, para depois se tornar cristão. Primeiro tinha que passar pela circuncisão, guardar as leis, para depois se tornar cristão. E Paulo vem defendendo o evangelho da graça, falando da diferença que existia da antiga aliança para a nova aliança. A antiga aliança, que estava debaixo do jugo da lei, que não poderia salvar ninguém, não poderia justificar ninguém, apenas mostrar para nós mesmos a impossibilidade que nós tínhamos de nos aproximar de Deus. E a nova aliança vinha através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, justificados pela fé. E Paulo vem defendendo, Paulo continua sua defesa diante do ataque dos falsos apóstolos. Hoje nós sabemos que essa analogia de Paulo a respeito de cartas, mostrando para os irmãos de Coríntios que eram cartas vivas, essa analogia está meio ultrapassada, porque a gente já não se comunica mais através de cartas. As cartas hoje são todas eletrônicas. As cartas que a gente recebe em casa são para cobrar conta, né? Carta de água, luz, os agentes de correio só entregam isso para nós. As cartas que eles entregam nas nossas cartas de correspondência. Ninguém mais recebe uma carta de um parente distante. Acho que isso é muito difícil. Talvez em algumas regiões, muitos ainda atrasadas tecnologicamente, mas eu acredito que principalmente no Brasil, essa comunicação através de carteiros não existe mais. Mas o exemplo da carta é muito bom para nós meditarmos. O exemplo da carta, que Paulo diz assim, vocês são cartas vivas. Ou seja, vocês são uma folha que Deus está escrevendo algo. Deus está escrevendo algo através da vida de vocês. Então vocês são cartas, mas não cartas mortas, vocês são cartas vivas. Vivas por quê? Porque as pessoas leem a vida de vocês. As pessoas olham para a vida de vocês, o jeito de vocês falar, o jeito de vocês se comportar, as ações de vocês, e as pessoas leem os comportamentos de vocês. E Paulo está dizendo, vocês são cartas vivas. O apóstolo Paulo diz que somos cartas vivas. Quer dizer que as pessoas podem ler aspectos das nossas vidas. Pessoas podem, através da nossa vida, ler os nossos comportamentos, identificar quem realmente nós somos. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, tu começa a conviver com uma pessoa e de repente você começa a identificar aspectos e características da vida dessa pessoa. Porque os comportamentos dela, o que ela fala, comunicam muitas coisas. Comunicam muitas coisas para você. O apóstolo Paulo usa a analogia de cartas vivas. E o que é uma carta? É uma mensagem, uma comunicação de uma pessoa para outra. Eu mando uma carta para alguém, por quê? Porque eu quero me comunicar com aquelas pessoas. Então, duas pessoas se comunicam através de carta. Uma carta tem 3 partes. Quais são as partes de uma carta? A pessoa que escreveu a carta. A pessoa que escreveu a carta. A mensagem contida na carta. E o efeito da comunicação na pessoa que a recebe.
Alguém escreve uma carta, é uma parte. O conteúdo que foi escrito naquela carta é outra parte. E o que acontece com a pessoa que recebe a comunicação que está contida nessa carta? Então, existem esses 3 processos. Nós vamos entender. Qual é a pessoa que escreve essa carta, quando Paulo nos usa como uma analogia de cartas vivas? Qual é a pessoa que escreve essa carta? A Bíblia vai dizer, já no Antigo Testamento, nós temos várias profecias sobre isso, que é Deus que escreve essa carta em nossos corações. O Espírito Santo escreve essa carta em nossos corações. E nós, como cartas vivas, comunicamos que foi colocado em nós por Ele. Nós comunicamos para a pessoa o que o Espírito Santo tem colocado em nós. E conforme o que nós colocamos, as pessoas vão perceber que Espírito habita em nós. Conforme a pessoa se comunica comigo, eu consigo compreender que Espírito habita naquela pessoa. Quando Tiago e João pediram para Jesus descer fogo sobre Samaria, porque Samaria não quis receber eles, Jesus disse assim: mas que espírito habita em vocês? Que negócio é esse? Vocês querem queimar todo mundo? Será que é o Espírito de Deus que está em vocês, para vocês quererem matar todo esse povo? É questionável a resposta dele. Jesus questiona: que espírito habita em vocês? Porque os nossos comportamentos vão denunciar realmente se o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo está em nós. A mensagem contida nessa carta. Qual mensagem está contida nesta carta viva? Nesta carta que anda entre as pessoas. Nossa maior missão é testemunhar, levar a mensagem de salvação até os confins da terra. Se isso não está escrito no seu coração, você não é uma carta viva de Deus. Se você não está testemunhando da mensagem de salvação, você ainda não é uma carta viva. Porque essa carta viva tem que estar escrito, essa mensagem de salvação, não só no que você fala, mas no seu testemunho de vida. As pessoas têm que ler isso em você, têm que ver que você é apaixonada por Jesus, têm que ver que você foi transformada por Jesus, e tem que ver que isso é tão importante para você, que você quer transmitir para ela. E você se preocupa em transmitir essas coisas, e você vai se esforçar em transmitir isso, porque isso se tornou importante para você. E as pessoas têm que ler isso em suas vidas. Recebemos poder para testemunhar de Cristo, ou seja, somos cartas vivas para serem lidas por todos os homens. Para isso fomos chamados. Todos, até os confins da terra. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, no dia a dia, no meio da sua família, um almoço de família, o que é que as pessoas estão lendo em você? Elas estão lendo, elas têm que ler alguma coisa em você. Porque essa leitura vai determinar se realmente você é uma testemunha de Jesus Cristo. Você está testemunhando. Qual o efeito da comunicação na pessoa que recebe esta carta viva que é você? As pessoas que estão se relacionando com você, as pessoas que conversam com você no dia a dia, lá no seu trabalho, não importa onde esteja, onde seja, qual o efeito que está tendo na vida delas do fato de se relacionar com você? Elas têm notado diferença? Têm notado que você é diferente? Ou não faz diferença nenhuma lá no seu trabalho você ser uma carta viva? Porque o que eles leem em você é o mesmo que eles leem naquele que não quer nada com Jesus. O que eles leem na sua vida, através do seu comportamento, é o mesmo que eles veem no comportamento dos outros. Então isso não faz diferença nenhuma. Não influencia ninguém, porque você é uma carta morta, não uma carta viva. Se tu recebe uma carta toda arriscada e rasurada sem identificação, ou se recebe uma carta em branco, ou uma carta somente com um cabeçalho, pois assim são muitas pessoas que se dizem cristãs, leem sem riscos, borrões e não história, ou não se consegue ler nada, ou são somente nominais e nada para passar para as outras pessoas. Tem apenas alguns borrões evangélicos, alguns chavões evangélicos. Mas mesmo,
São apenas uma carta superficial, não tem nada de concreto, nada que sustente a vida da pessoa que está te ouvindo, nada que mude o modo de pensar das pessoas a respeito de Jesus. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. A verdade escrita no coração é a mais legível mensagem de Deus. Se a mensagem de Deus está escrita no seu coração, você vai se tornar a mensagem mais legível de Deus para as pessoas que te rodeiam. O mundo nem sempre lê as Escrituras, mas está sempre nos lendo. Tem muitas pessoas que vão conhecer a Escritura através da sua vida. Vão conhecer a Escritura, o que está escrito na palavra de Deus, aquilo que eles vão ler através da sua vida. Isso é um compromisso muito, mas muito importante para nós. Nossa vida é um outdoor de Deus. É para ser um outdoor de Deus nas nossas vidas. Porque se nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. Somos uma cidade iluminada no alto de um monte. Não foi isso que Deus falou? Que Jesus falou? Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Se escreve uma carta e se enfia numa gaveta e fecha a gaveta? Não. A carta, ela tem um autor. A carta, ela tem um conteúdo. Ela tem alguém esperando para ler essa carta. E você é responsável de levar essa carta para o mundo. Cada cristão é uma propaganda de Cristo. Juan Carlos Ortiz diz assim, que nós somos o 5º evangelho lido pelo mundo. A sua vida tem que ser um evangelho escrito. Seu comportamento tem que ser um evangelho escrito. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Quando nós praticamos o evangelho, nós se tornamos um evangelho escrito, que as pessoas vão ler em nossas vidas, através do nosso comportamento, através das nossas vidas. Somos uma carta viva, mas Cristo é o autor dessa carta. Não somos nós. Não somos nós que escrevemos essa carta. Cristo é o autor. Nenhum parágrafo dessa carta pode macular a honra do seu autor. Somos uma composição divina. Somos a carta de Cristo. A verdade escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. Se essa mensagem não estiver escrita no seu coração, ela vai durar por um pouco e daqui a pouco ela vai se dissolver em nada. Sabe aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas aquilo não penetra no coração? Daqui a pouco, quando tu vê ela, tu não consegue mais ler nada na vida dela de Cristo. Sabe, começam bem, mas começar bem não é certeza de terminar bem. Daqui a pouco as coisas de Deus vão se apagando. Tu conversa com uma pessoa que conhecia a Bíblia, que falava de Deus, mas de repente ela vai se apagando, depois tu vai conversar com ela, não tem mais nenhum conteúdo para transmitir. Não tem nada de Deus na vida da pessoa, não só no falar, mas naquilo que ela vive, naquilo que ela processa no dia a dia. A mensagem do Evangelho não é escrita com tinta que se apaga, mas escrita pelo Espírito de Deus. Se a mensagem está se apagando no seu coração, se você não consegue mais transmitir essa mensagem, é porque não é o Espírito Santo que escreveu, você escreveu com tinta. Com sabedoria humana, você recebeu algo no seu raciocínio, você entendeu algumas coisas do seu jeito, mas não entendeu do jeito que Jesus queria que você entendesse. E você pode até viver isso por um tempo, mas uma hora isso vai se apagar como alguma coisa escrita na areia. Escrita não com tinta,
mas pelo Espírito do Deus vivo. Ela é escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. O que foi feito em nós é algo espiritual e permanente. O que foi feito em você tem que ser algo espiritual e permanente. Não pode ser algo temporário. Tem algo que tem que permanecer para sempre. 2 Coríntios capítulo 3, 18 diz assim, ó: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor ou Espírito. Outra versão: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Como carta viva, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. De glória em glória, somos transformados de glória em glória e cada vez mais parecidos com Cristo. A mensagem escrita no coração é a mensagem mais convincente de Deus. Porque se essa mensagem não está escrita no seu coração, ela não se torna convincente porque não foi escrita pelo Espírito de Deus. Ela não consegue convencer ninguém. Se essa palavra não consegue convencer você, você acha que vai conseguir convencer alguém? Se você não tem certeza disso que foi falado, você acha que as pessoas vão ter certeza naquilo que você está falando? Você ser meras palavras jogadas ao vento. 2 Coríntios 3, 2. Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Uma vida transformada pelo Evangelho é o maior convencimento em favor da verdade. Não tem milagre, não tem nada. Agora, uma vida transformada pelo Evangelho, uma pessoa transformada pelo Evangelho, é a melhor forma das outras pessoas serem convencidas. Quando você olha para uma pessoa e diz assim: isso é uma carta viva de Deus. Isso tem no seu coração escrito a palavra de Deus. Isso foi mudado, isso foi transformado, se convenceu, pode convencer qualquer pessoa que se entrega a esta verdade. A vida transformada dos coríntios era a carta de recomendação de Paulo. Eles reclamavam: ei, nós temos carta de recomendação, Paulo não tem carta de recomendação. Carta de recomendações forjadas, irmão. Carta de recomendações mentirosas, escrita por homens. E Paulo diz: não, a minha carta de recomendação está escrita no coração deles. Os frutos deles são a minha carta de recomendação. Porque aquilo que eu preguei, eles estão vivendo. Eles são cartas vivas. Eu não recomendo a nós mesmos. Não recomendamos a nós mesmos. Mas o Espírito Santo que vive em nós é que nos recomenda. Uma vez eu fui pregar num lugar onde eles exigem carta de recomendação, e eu acho que isso não é muito errado, porque eles têm essa cultura dentro deles. Eu cheguei lá sem carta, sem nada. Um amigo meu que ia cantar convidou, chegaram, me botaram sentar lá na frente. Daí daqui a pouco chegou alguém no meu ouvido e disse assim: você tem carta de recomendação? Eu disse: se eu estou aqui foi porque Deus me recomendou. Ele saiu, foi lá, falou com o pastor, falou com o outro. Eu disse: vamos mandar embora. Não vão deixar eu pregar. Porque carta de recomendações, se ela não tiver assinada por Deus, irmão, são só cartas. Uma carta de recomendação, se não estiver fundamentada naquilo que Deus colocou em nossos corações, são só cartas. Mas quando aquilo está impregnado, escrito nos nossos corações, são as verdades de Deus. 1 Coríntios 6, 9 diz assim, ó: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Senhor. Nós éramos assim.
Nós éramos assim, cartas mortas, escritas por nós mesmos, escritas por terceiro, mas quando nós aceitamos a Cristo, Ele começou a escrever nos nossos corações uma carta viva, de vidas transformadas, de vidas ressurretas do pecado. Nenhuma mensagem é mais convincente do que a vida transformada pelo poder de Deus. Uma vez um crente foi questionado pelo incrédulo se ele realmente acreditava que Jesus transformou água em vinho, que Jesus multiplicou água, multiplicou pães e peixe. Ele diz: acredito fielmente nisso. Com base em que tu acredita? Pelo que Ele transformou a minha vida, a minha casa, transformou num homem irado, num homem manso, num homem egoísta, num homem amoroso. Ou seja, eu tenho certeza que Ele fez isso, porque Ele fez isso na minha casa, Ele fez na minha vida. Eu me tornei uma carta viva, porque aquilo que Jesus fez no seu coração tem que ser prova viva dos milagres que Ele fez. Tem que ser prova viva de tudo que Ele fez na sua vida, tudo que Ele fez, tudo que Ele viveu, tudo que Ele praticou, as mudanças em nossas vidas. A mensagem escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus. Não são mensagens superficiais, são mensagens profundas. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não foi que Paulo falou? Será que se as pessoas imitarem a nós, elas vão estar imitando a Cristo? Será que temos coragem de dizer: somos cartas escritas, nos leem, vivam o que vocês estão lendo em nós, que vocês vão estar lendo a carta viva de Cristo, a carta viva de Deus. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. A lei é um mandamento externo, a graça é um princípio interno. 2 Coríntios 3,5, Paulo diz assim: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Deus que escreve. Não somos nós que escrevemos a nossa história. É Deus que escreve a nossa história. E nós nos submetemos à obediência àquilo que Deus está escrevendo. Essa carta vai se formando em nossos corações. E Deus pode escrever essa história em nossos corações. Mas é Ele que nos capacita para viver tudo isso, não somos nós. Quando nós submetemos à vontade do Espírito Santo, só consegue viver a graça de Deus quando se entende que Ele fez tudo por nós. Enquanto você não entender que foi Deus que te chamou, que foi Deus que te resgatou, que foi Deus que fez tudo por você, você vai viver a vida inteira o Antigo Testamento, achando que você pode fazer alguma coisa para se aproximar de Deus, que você pode fazer... Não. Quando você entende a graça de Deus, entender que Ele fez tudo por você, você vai viver debaixo da graça. E você vai fazer tudo não preocupado com aquilo que você pode fazer ou deixar de fazer, mas você vai saber que aquilo que você está fazendo é porque Deus já fez por você. Foi Deus que colocou no seu coração, foi Deus que te chamou, é Ele que está aperfeiçoando essa grande obra que Ele começou na sua vida. Isso se chama graça. A carta de recomendação de Paulo eram os seus ouvintes transformados pelo Evangelho de Deus. Qual é a tua carta de recomendação, Wagner? Olha as pessoas que estão ouvindo a mensagem lá na igreja. Será que eu posso falar isso quando alguém me perguntar? Olha as pessoas que estão ouvindo a mensagem, olha a vida deles, a conduta deles. Você consegue ver Cristo nessas pessoas? Você consegue olhar para essas pessoas e ver que realmente está sendo escrito uma nova vida na vida deles? Eles nasceram de novo. Tem algo escrito ali que recomende Deus para você, porque isso tem que ser a nossa carta de recomendação. É triste, meu, quando a gente ouve alguém falar de alguém do ministério que está fazendo isso, aquilo, a gente pensa assim: você é da tua igreja, né? Assim é de lá mesmo. O que vocês estão escrevendo no coração dessas pessoas? Deus está falando com essas pessoas? Porque o que eles estão vivendo, o que eles estão fazendo, não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou para a vida deles. A vida deles não é um testemunho de Deus.
Mas é tão bom quando a gente ouve, aquele lá é do ministério de você, ele é uma bênção, né? Que pessoa maravilhosa, que pessoa cheia de Deus. Isso aí é gratificante, irmãos. Para mim, para todos vocês, eu tenho certeza disso também. Mas quando é alguém que traz um mau testemunho, isso nos preocupa. Nos preocupa e deixa preocupado, não só com a nossa vida, mas com aquela pessoa que está ouvindo, porque são pessoas que a gente ama. E pode até estar fazendo o trabalho bem feito aqui dentro, está se esforçando tanto, mas a gente olha, por que nessa parte está pegando, o que está faltando? Para endireitar os caminhos do Senhor, para olhar para as pessoas com certeza, olhe para mim, eu sou imitador de Cristo, eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou uma testemunha viva de Jesus, eu sou uma carta viva, de ter coragem de falar isso, não. É tão maravilhoso isso, eu acho que o bem maravilhoso que nós temos deveria ser esse. E chegar em qualquer lugar e alguém perguntar assim, qual é a tua religião? Não, não tenho religião, eu sou seguidor de Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo, eu sou uma carta escrita por Cristo. Quer conhecer a Cristo? Acompanhe a minha vida. Olha o meu comportamento, olha o que eu falo, vivo, olha a minha vida e veja se realmente é uma carta escrita por Cristo. Porque isso tem que fazer a diferença nas nossas vidas. Tem que fazer toda a diferença. Falsos crentes não têm a carta recomendada. Não tem carta de recomendação assinada por Cristo. Uma carta de recomendação assinada por Cristo é uma vida transformada. Uma vida transformada. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na mente deles imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias já profetizava as cartas vivas. Jeremias estava profetizando, serão cartas vivas. Serão pessoas que no coração deles vai estar escrito a palavra de Deus. São pessoas que eles lerão a Deus através das vidas deles. Romanos 12, 1 para encerrar. Porque eu estou vendo que está todo mundo cansado. Alguns estão cansados até demais. E com sono. Mas Deus vai dar graça para vocês ficar aqui mais uma meia hora, amém? Então calma aí que já vai terminar. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra recomendar é o mesmo que apresentar. É o mesmo que se apresentar. Como você tem se apresentado diante da sociedade? Como você tem se apresentado diante da sua família? Porque você tem que recomendar a sua vida para as pessoas. Apresentar as suas vidas como sacrifícios vivos para as pessoas. Como tem sido a sua apresentação? As ações de uma pessoa podem descrever quem ela é e no que ela acredita. Somos bons para observar as pessoas, mas temos dificuldades para nos observar. Enxergamos um cisco no olho do irmão, mas não enxergamos a trave que está nos nossos olhos. Somos bons para ver o pecado nos outros e não conseguimos enxergar os mesmos pecados em nossas vidas. Somos sacrifícios vivos. As nossas ações expressam quem somos. Uma hora a máscara cai, não. Uma hora a máscara cai, você consegue conviver com uma pessoa que é mascarada, mas chega uma hora ela tropeça, as palavras delas tropeçam, ela não consegue manter uma máscara por muito tempo, porque a máscara sufoca. Nós sabemos disso, nós andamos quase 3 anos com máscara e era uma agonia. A máscara agonia, e uma pessoa não consegue andar mascarada por muito tempo, uma hora a máscara cai. Uma hora ela revela quem realmente ela é, no que realmente ela acredita, ela revela, não adianta. Somos uma carta que possui um conteúdo. O que as pessoas à nossa volta estão lendo em nós? 2 Coríntios 2,14 diz assim, ó. Graças, porém, a Deus, que em Cristo
sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos como os que se perdem. Para com este, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para isso? Quem aqui tem exalado o bom perfume de Cristo? O bom perfume de Cristo é a fragrância do seu conhecimento. As pessoas que se relacionam com você, sentem cheiro de morte ou cheiro de vida? Você tem trazido morte para o seu relacionamento ou tem trazido vida em Cristo Jesus? Porque os nossos relacionamentos vão denunciar quem somos. O nosso conhecimento, a fragrância do nosso conhecimento. O seu conhecimento vai determinar quem você é em Cristo Jesus. O bom perfume é a fragrância do conhecimento de Cristo, que as pessoas leem através das nossas vidas. O que as pessoas passam a conhecer quando se relacionam com você? O que as pessoas passam a reconhecer de Cristo quando começam a se relacionar e ler a sua vida? Começa a conhecer mais de Cristo ou não conhece nada de Cristo? São cartas brancas, cartas mortas, que não conseguem transparecer e mostrar para a pessoa que Cristo habita em você. Muitos, talvez inúmeras pessoas irão conhecer Cristo através da sua vida. Amém? Ou não? Ou não vão conhecer? Vão passar pela sua vida a vida inteira e nunca vão conhecer que você é um seguidor de Cristo. Você nunca vai falar de Cristo para elas. E vão morrer nos seus delitos e pecados do lado de você, que tinha a fonte da vida, que tinha água que poderia saciar a sede de Deus delas. Ou você está tão preocupado com a sua vida, com o seu sonho, com os seus projetos, que você não está nem aí para as pessoas que estão caminhando do lado de você, mortas nos seus delitos e pecados, e você é esse que tem a carta que eles podem ler, o Evangelho de Cristo que pode mudar, que é poder de Deus para a salvação de todos que crê, e você está anulando isso na vida das pessoas. Porque simplesmente você engavetou essa carta. Você se calou, você se silenciou e parou de falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas o Espírito Santo já ganhou para o reino de Deus através da sua vida? Porque você se deixou ler pelas pessoas. Você deixou o Espírito Santo ser lido na sua vida, através da vida das pessoas. Ou simplesmente você anulou, você extinguiu o Espírito Santo. Você, quando extingue o Espírito Santo, você apaga essa carta viva. Extinguiu o Espírito Santo na sua vida, porque simplesmente você deixou que Deus continuasse escrevendo a sua história. E as pessoas lessem a história maravilhosa que Deus está fazendo na sua vida e que vai fazer. É bonita essa frase, né? Cartas vivas de Deus. Mas também nos traz muito compromisso, sabia? Nos traz muitas responsabilidades com aquilo que carregamos. Que você é uma carta escrita por Deus. Uma carta viva. E as pessoas não estão lendo nada de Deus na sua vida. É momento de se preocupar. E assumir responsabilidade. De sacrifícios vivos. Sacrifícios vivos. Que tamanha responsabilidade. Você é a carta que eles podem ler sobre Jesus. Você é a carta que a sua família, que nunca leu a Bíblia, podem ler sobre Jesus. Podem ler a respeito de Jesus. Como sacrifício vivo, nos tornamos cartas vivas que exalam o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Que em cada esfera do seu ser, Jesus possa dizer assim, ó, eu estou nessa esfera.
Cada parte da sua vida, no seu relacionamento, no seu viver diário, Jesus pode dizer: eu estou nesse lugar. Eu estou. E as pessoas vão me ver nesse lugar através da vida dessa pessoa. Porque ela é uma carta escrita pelas minhas mãos. A carta não é sobre você. Tá? A carta é sobre Jesus. Tá? Não esqueça disso. Não é sobre a sua vida. É pela nova vida que Ele te deu. Não é sobre a vida que você perdeu, mas a vida que você ganhou quando você teve um encontro com Ele. A carta é sobre essa vida. É sobre Ele agindo através de você. É você glorificando a Deus em tudo que vocês façam. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. As pessoas só vão conseguir ler em Cristo em sua vida quando aquilo que você está fazendo, você estiver fazendo para a glória dEle. Se for para a sua glória, essa carta não vai ser lida. Não vai fazer mudança na vida das pessoas. E as pessoas não vão ver Cristo em suas vidas. Essa carta é uma maneira de você diminuir e Cristo crescer, aparecer em suas vidas. Então sejam essa carta viva. Você só se torna uma carta viva se essa carta revelar o Cristo que vive em você. Porque enquanto não revelar o Cristo que vive em você, você é apenas mais um frequentador de igreja, um espectador de banda de igreja. Você vem aqui, ouve uma palavra, é uma rotina, você está acostumado com isso, vai para casa. E se amanhã, lá no seu trabalho, onde você estiver, na sua escola, os seus clientes não vê Cristo em você, os seus clientes chegar na sua loja, chegar em qualquer lugar que você trabalhe e dizer assim, ó, aqui é um ambiente cristão. Por quê? Porque ali tem uma carta viva. Eu consigo ler na vida dela que ela é uma seguidora de Cristo. Será que as pessoas podem chegar amanhã e começar a conversar com nós e dizer assim, vocês estiveram com Cristo ontem? Você diz, não, Ele anda sempre com a gente. Cristo vive em nós. Porque se você não estiver preocupado com isso, talvez você ainda está doente. Eu vou dizer para você não sair daqui, continue aqui, tá? Porque aqui é um hospital de almas, tá? Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E se você detectou alguma doença na sua vida hoje, alguma enfermidade, realmente, eu não estou sendo isso que está sendo falado, eu preciso mudar. Eu vou dizer para vocês, continue aqui, tá? Ninguém vai lá para o hospital são, vai quando está doente, né? E aqui é o lugar de você ser curado, ser transformado, ser mudado. Reconhecer que tem que caminhar com o povo de Deus, ouvir a palavra de Deus e começar a mudar algumas coisas na sua. Lute para mudar algumas coisas, irmão. Eu sei que algumas coisas são difíceis de ser mudadas. Mas o fato de saber que você é uma carta viva de Deus, que você você é uma carta escrita, uma carta viva de Deus, tem que fazer você pensar, pô, Deus está escrevendo a história que ele preparou antes da fundação do mundo a meu respeito, as pessoas estão lendo, mas será que estão lendo com clareza? Ou será que eu estou fazendo algo que está rabiscando essa carta? E que as pessoas estão olhando, não estão entendendo algumas coisas, porque estão confusas quando conversam comigo. As minhas ações estão confundindo as pessoas, porque eu digo que sou um seguidor de Cristo, mas eu não ando como um seguidor de Cristo. Então lute, irmão. Lute para mudar. Aquele que começou a grande obra, ele vai aperfeiçoar. Lute para mudar algumas coisas. Até hoje eu estou lutando para mudar muitas coisas na minha vida, irmão. Pensa que é fácil. Tem coisas que a gente tem que ir lutando. Tem que reconhecer, olhar para nós. Hoje tem dia que eu digo assim, mulher, tá, hoje eu estou chato mesmo. Hoje eu estou insuportável. A gente pega e muda. Tem uma estratégia que é assim, ó, quando você começa a discutir com a sua esposa e vou ver que as coisas vão embolando e vai coisa assim, para aí, vamos começar de novo? Começa de novo. Antes que crie um enleio e você não consiga desligar mais, começa, volta, vamos começar. Onde é que começou essa briga? Começou aqui, tá? Então vamos começar e vamos deixar as coisas se enliar mais. Assim é a nossa vida com Cristo. Quer dizer, a misericórdia dele vai se renovar amanhã sobre a sua vida, senão amanhã, a hora que você se acordar, se não tivesse misericórdia, e você era fulminado na hora. Mas por que é renovada a misericórdia dele? Para a gente começar de novo. Acordar amanhã, Senhor, ó, eu
quero mudar isso. Para as pessoas começam a ler com mais clareza aquilo que o Senhor escreveu no meu coração. Porque as pessoas começam a olhar para mim e enxergar com mais clareza aquilo que o Senhor escreveu no meu coração. Você só se torna uma carta viva se esta carta revelar o Cristo que vive em você. Amém? Vamos embora dormir um sono, descansar. Foi puxado. Vamos colocar de pé mais uma vez. E agradecer a Deus mesmo. Entender o quanto foi importante esse congresso infantil das crianças aí para as nossas vidas. Entender que essas crianças estão lendo algo em nós, sabia? Elas estão olhando para nós e elas estão lendo. São crianças, irmão, que não ouvem com os ouvidos, elas ouvem com os olhos. Então, aquilo que você está falando tem que estar em conformidade com aquilo que você está vivendo. Não deixe que a sua vida seja uma pedra de tropeço para essas crianças. Sabe o que Jesus falou? Aquele que faz tropeçar um desses pequeninos, possivelmente ele poderia estar falando para as criancinhas. Era melhor, sabe o que você fizesse? Jesus falou assim, amarrasse uma grande pedra de moinho no pescoço e jogasse no mais profundo oceano. Foi Jesus que falou isso? Foi, pode olhar no teu coração que está escrito isso aí. Ele escreveu isso aí no seu coração. Então preste atenção na responsabilidade que nós temos de sermos chamados de cristãos. Porque se for para ser pedra de tropeço, irmão, Jesus disse assim, é melhor que se mate. Se for para ficar na vida aí dizendo que é cristão e as pessoas não conseguirem ler nada de mim na vida de vocês, você não mudar nada na vida das pessoas que andam com vocês, as pessoas não conseguirem ver eu na vida de vocês, é melhor que vocês se matem, Jesus falou, sabia? É melhor que vocês se matem e vão para o inferno do que ficar aqui atrapalhando os outros. Isso tem que nos chamar a responsabilidade. Somos cartas vivas. Eu sei o quanto nós estamos nos esforçando para isso. O quanto esse ministério tem andado como família. O quanto nós temos entendido que nós fomos chamados para servir, para ajudar uns aos outros. E nós estamos caminhando junto. Nós estamos caminhando para o céu, amém? Nós não queremos que essas criancinhas amanhã se desviem dos caminhos do Senhor. Não. Nós queremos que elas continuem firmes. E o dia quando nós partimos, eles possam dizer assim, meu pai era um homem de Deus, minha mãe era um homem de Deus. Eu lia Jesus através da vida deles. Eles eram cartas escritas pelo dedo de Deus. Eles eram pessoas de oração, pessoas que liam a palavra, pessoas que tinham um aconselhamento baseado na palavra de Deus. Que nossos filhos possam ler em nós Cristo Jesus. Para que eles também se tornem essas cartas vivas, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua lei não está escrita mais em pedras, não são mais mandamentos que geram mortes em nós, mas a sua lei está escrita em nossos corações pelo Espírito Santo vivo de Deus. O Espírito Santo que nos traz vida e nos convence, Senhor. Temos certeza que essa palavra ela vem de encontro, Senhor, a todos nós, de alerta para todos nós, para nos tornarmos melhores, mais parecidos com Cristo, que as pessoas possam olhar para nós e ler, Senhor, o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto nós precisamos estar com o Senhor, e que as nossas crianças possam ler também isso, Senhor, para que
a nossa família se torne uma família mais parecida contigo, Senhor. Lá no nosso trabalho, pessoas se tornem mais parecidas com o Senhor, lendo aquilo que o Senhor escreveu em nós. Que sejam frases nítidas, Senhor, nítidas através do nosso comportamento, através das nossas ações, e que tudo, Senhor, não seja para a nossa honra, mas para a honra e glória do Senhor. Que nós venhamos diminuir lá e o Senhor venha crescer através das nossas vidas. Porque se eles te conhecerem, Senhor, nós temos certeza que eles também se tornarão cartas vivas. Cartas onde o Senhor poderá escrever o seu reino, a sua vontade, e eles possam viver a plenitude do seu reino. Em nome de Jesus. Amém? Primeiro sábado, próxima quarta. Não, passa essa quarta, na outra, estudo de Hebreus. Nós já estamos no segundo episódio, né, da primeira temporada. Nós vamos passar por terceiro episódio da primeira temporada do estudo de Hebreus. Vocês que gostam de assistir temporadas, participe dessa aqui, ó. É uma vez por semana, tá? Não dá para maratonar inteirinha. Mas uma vez por semana a gente vai mastigando isso aqui. E no primeiro sábado do mês de novembro nós estaremos realizando o batismo. Batismo nas águas. Momento de agradecimento a Deus pelos frutos que Ele tem realizado nesse ministério através das nossas vidas. E tem mais um aviso lá, que é o encontro das mulheres. Tema: mulher sábia se cuide. Amém? Se preparem, se agende, irmão, se agende para participar dos nossos encontros, tá? Se agende. Não deixe que outras agendas tome o lugar da agenda desse ministério na sua vida. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Amém? Deus abençoe a todos.